Muito bom dia, caros ouvintes da Poesia para Ti, um projeto de literatura e poesia para a vossa quarentena. O meu nome é Bruno Teixeira e serei eu a apresentar este episódio, onde tereis o prazer de contar com a apresentação de poemas por parte de Pedro Maia, um jovem que pertence ao grupo e que é um grande amigo meu, com o qual eu criei, juntamente com ele, o projeto Reclamos Irónicos, onde pertencem a maioria dos membros deste projeto. Como disse, é um grande amigo meu e espero que gostem do que ele tem preparado para vocês. Alvorada, por Pedro Maia. Tinha sonhado com um mar onde as rosas nascem. Caminhava no sentido oposto à janela, onde o meu corpo era a sombra do meu corpo. A chuva caía rude e persistente. Os sinos da igreja tocavam num dia tenebroso. Os povos caminhavam descalços sobre a calçada fria, sem dor nem remorso da vida que levaram avante. E entre pé de pé naquela noite escura, sem tocar no chão, sem o peso dos pés mortos, guiando-me por cânticos fúnebres e pelo luto, enquanto chorava amargamente a morte da ordem natural das coisas. Nasce o pálido dia, envolto em gotas de orvalho. Deixa-me ser, por Pedro Maia. Deixa-me ser aquele pequeno sonhador, naquelas noites frias ao luar junto dos teus braços, tão lenativos como a brisa que corre nos tempos de outono. As visões não passam os portões da realidade, embutidos na angústia de um modo musical. São ingênuas no ponto máximo do seu grau. Deixa-me ser o espólio roubado na guerra, preâmbulo da tua vida amorosa, no teu cabaré verde, na maliciosidade dos teus olhos. Deixa-me ser insignificante nesta dor ignóbil, abraçar os passos, os cansaços e os desalentos, ser eterno no teu peito, num sono eleito, para ser duradouro neste coração desfeito. O teu olhar fulminante procura nos escombros um atalho sombrio, no entardecer já tardio. Os lúgubres vazios são internos neste silêncio divino. Escreva estes versos fabris numa noite nupcial, rodeado de flores de lis num jardim deserto, vencido pela apoteose de uma rosa. Escreva estes versos extravagantes e doces numa ingenuidade pura e melancólica. Sinto o ar malicioso nos desenhos vivos, e bem-aventurados daquele pintor da rua adormecido sob a praça, ao som de uma valsa oprimida pelos burocratas ciumentos. Escreva estes versos, palavra por palavra, sob a pena de morte lenta e silenciosa.
As palavras que sangram. As palavras que sangram pela boca proclamam as viragens, as torrentes e as tempestades. Os sons que fazem ouvir ao fundo de uma sala vazia ecoam na loucura de uma semente plantada ao fundo de um canteiro. Enterrasse uma velha casa. Juro que não me vou esquecer daquele cântico negro proclamado ao luar, numa noite estrelada junto a um pomar, naquela voz rouca e gasta que servia de melodia aos pensamentos solitários. Caminho em torno de uma rua sem sentido. Os meus passos ganham uma nova vida, pisando as pedras tristes já esquecidas, cobertas pelas sombras do corpo moribundo. Não sou nada. Arte Poética, por Pablo Neruda. Entre sombra e espaço, coordenações e donzelas, com um coração singular e fatídicos sonhos, precipitadamente pálido, envelhecido à fronte, e com um luto de viúvo furioso por cada dia de vida, para cada água invisível que sonolento bebo, e de todo o ruído recebo a tremer. Tenho a mesma sede ausente e a mesma febre fria, um ouvido que nasce, uma angústia indireta, como se chegassem fantasmas ou ladrões. Numa casca de extensão fixa e profunda, como um cervo molhado, como um sino rufenho, como um espelho velho, como um odor de casa solitária, onde os hóspedes entram de noite perdidamente bêbados. E há um odor de roupa atirado ao chão e uma ausência de flores. Possivelmente de outro modo, ainda menos melancólico, mas, na verdade, de súbito, o vento como açoita o peito, as noites de substância infinita caídas no meu quarto, o rumor de um dia que arde com sacrifício, pedem-me o profético que há em mim, com melancolia e um golpe de objetos que chamam sem ter resposta, há, e um movimento entre tréguas e um nome confuso. Ângela Adónica, por Pablo Neruda. Hoje deitei-me com uma jovem pura, como na margem de um oceano branco, como no centro de uma ardente estrela do lento espaço. A área longamente verde, a luz caía como uma água seca, em transparentes e profundos círculos de força fresca. Seu peito, como o fogo de duas chamas, em duas regiões ardia, levantado, e um duplo rio lhe banhava os pés, vastos e claros. Um clima de ouro mal amadurava as diurnas longitudes do seu corpo, enchendo-o de frutos espalhados e um oculto fogo. O Desabitado, por Pablo Neruda. Invencível. Nos lados do céu um pálido vento norte acumulava-se, um ar disputado e invasor, e na direção de tudo que os olhos abarcavam como um espaço leite,
especialmente como uma cortina endurecida existia continuamente. De modo que o ser sentia-se isolado, submetido a essa estranha substância, rodeado por um céu próximo, com um mastro quebrado defronte de um litoral alvacento, abandonado pelo sólido, perante um transcurso impenetrável numa casa de bruma. Condenação e horror. Por ter estado ferido e abandonado, ou ter escolhido as aranhas, o luto e a soteína, por se ter emboscado, fortemente farto deste mundo, e por ter conversado sobre esfinges, ouros e fatídicos destinos, por ter amarrado a cinza ao fato cotidiano e ter beijado a origem terrestre com o seu sabor a esquecimento. Mas não. Matérias frias de chuva que caem sombriamente, pesares sem ressurreição e esquecimento. Na minha alcova sem restratos, no meu fato sem luz, quando o espaço eternamente permanece, e o lento raio reto do dia como se condensa até chegar a ser uma única gota escura. Movimentos obstinados, veredas verticais a cuja flor final às vezes ascende, companhias suaves ou brutais, portas ausentes. Cada dia, como um pão letárgico, bebo uma água gelada. Ouve o serralheiro, trota o cavalinho empapado em chuva, e o cocheiro do longo chicote tosse, danado. O resto, até longínquas paragens, permanece imóvel, coberto pelo mês de junho, e suas vegetações molhadas, seus animais silenciosos, unem-se como ondas. Sim, que o mar de inverno, que domínio submerso trata de sobreviver e, aparentemente morto, com os dois longos velames mortuários desta densa superfície. A miúdo, ao acontecer, o crepúsculo encosta a luz à janela e olho-me, sustentado por madeiras miseráveis, deitado na humilde como um ataúde envelhecido, entre paredes bruscamente débeis. Sonho uma ausência, a outra distância, recolhido e amargo. O Jovem Monarca. Com continuação do já lido e precedente da página que se segue, devo encaminhar a minha estrela para o território amoroso. Pátria limitada por dois longos braços cálidos, longa paixão paralela, e um sítio de ouros defendidos por sistema e matemática, ciência e carreira. Sim, quero casar-me com a mais bela da Mandalay, quero encomendar a minha envoltura terrestre a esse ruído da mulher que cozinha. Esse atejo que saia e pé descalço que se movem e misturam com o vento e as folhas. Amor de moça de pé pequeno e grande charuto, flores de âmbar no puro e cilíndrico penteado, e de andar em perigo, como um lírico de pesada cabeça, de espessa consistência. E a minha esposa à minha beira, ao lado do meu rumor, tão vindo de longe, a minha esposa birmanesa, filha do rei. O seu cabelo negro enrolado, beijo então, e o seu pé doce e perpétuo. Próxima já à noite, desencadeado o seu moinho, escuto o meu tigre e choro a minha ausência. Ora, pois bem, caros ouvintes da Poesia para Ti, este projeto de literatura e poesia para a vossa quarentena, foi mais um episódio apresentado pela declamação de Pedro Maia. Como disse anteriormente, no início, ele é um grande amigo meu. Criámos juntos o Cercámos Irónico, a plataforma de onde vem a maioria dos membros da Poesia para Ti,
deste projeto tão maluco, tão repentino. Eu conheci o Pedro Maia, que aliás já nos conhecíamos de vista da escola secundária, onde ambos andávamos, em Famalicão, mas apenas nos conhecíamos de vista. Quando, entretanto, durante um verão, conhecemos-nos pessoalmente mesmo, e depois começámos a trocar mensagens no Facebook, e depois de eu ficar a saber que ele estava a começar a escrever poesia, e de ele ficar a saber que eu já escrevia poesia há alguns anos, acabámos criando o Sarcasmo Irónico, a plataforma de onde, como eu disse, de onde vem a maioria dos membros deste projeto. E depois, este projeto, o Sarcasmo Irónico tem 4 anos de existência já, e depois criámos lá, as pessoas entraram, tipo, inclusive a Vera, o Diogo, a Liliana, a Sofia, várias pessoas do grupo entraram para lá. Pedro Maia é um jovem estudante de direção hoteleira do Politécnico do Porto, não sei se já disse isto, mas volto a dizer. Ele aceitou entrar neste projeto de bom grado e pelo que sei ele gosta disto e nós também gostamos dele aqui. E pronto, espero que tenham gostado. Foi mais um episódio, o terceiro episódio desta série, digamos, vou-lhe chamar série. Espero que estejamos a entreter a vossa quarentena com poesia e literatura, que é fundamental, como como outra arte qualquer. E pronto, cuidem da vossa saúde e fiquem em casa. Stay home.